Bem-vindo de volta, bem-vindos à quarta aula do nosso curso Aprenda JavaScript. Nessa aula vamos falar sobre sentenças e variáveis. Vamos começar falando sobre o que são sentenças. Vamos lembrar que nós já vimos sobre expressões. Expressões são unidades sintáticas que retornam um valor. Por exemplo, 3 mais 4 é uma expressão, uma unidade sintática que vai retornar o valor de 3 mais 4. A gente pode pensar em expressões como pedaços de uma frase. Já sentenças, fazendo uma analogia também com linguagem humana, nós podemos pensar numa frase inteira. Sentenças são instruções que não retornam nada e, portanto, devem executar alguma ação num programa. Vamos entender essa diferença entre expressões e sentenças. 3 vezes 2 é uma expressão, porque retorna um valor. Assim como 3 sozinho também é uma expressão. É uma expressão bem simples, mas ela retorna o valor 3. 3 vezes 2 é uma sentença? Pode ser. 3 vezes 2 pode ser uma sentença. Se a gente colocar apenas a instrução 3 vezes 2, ela é uma sentença. Só que essa sentença, quando ela passar o programa, que é um conjunto de sentenças, quando passar para a próxima sentença, ele vai esquecer o que aconteceu, porque sentenças não retornam nada. Então, uma sentença teria algum efeito. Seria, por exemplo, uma declaração de uma variável. Vou falar já sobre variável, mas essa sentença aqui, let x igual a 3 vezes 2, ela não retorna nada, mas ela tem um efeito que é declarar uma variável e atribuir a essa variável o valor dessa expressão, 3 vezes 2. Então, a diferença entre expressão e sentença pode ser sutil, uma questão da gramática da linguagem de programação, mas a ideia é essa. Um programa é um conjunto de sentenças e sentenças é construída em cima de expressões. E nós declaramos o final de uma sentença utilizando ponto e vírgula. Porém, não é obrigatório utilizar o ponto e vírgula. Caso você não coloque o ponto e vírgula para terminar uma sentença, para indicar o término de uma sentença, o compilador ou o interpretador tentará interpretar onde deveria ter ponto e vírgula e ele mesmo coloca ponto e vírgula para você. Porque geralmente a gente coloca sentenças em linhas diferentes. Então, o compilador / interpretador é capaz de ver que houve uma mudança de linha, uma quebra de linha, e aí ele vai tentar ver se aquela quebra de linha corresponde a uma mudança de sentença, a um fechamento de sentença, encerramento de sentença, e aí, implicitamente, ele coloca o ponto e vírgula onde necessário. Porém, às vezes dá erro, então é recomendável para indicar o fim de uma sentença colocar ponto e vírgula, porém não é obrigatório. Vou falar também sobre variáveis. Variáveis são formas de armazenar valores na memória. Eu gosto de pensar em variáveis como caixas. Então, temos uma caixa que está lá na memória, por assim dizer, e essa caixa ela tem um label, ela tem um nome. Por que precisa de um nome? Para a gente achar ela. Então, o nome dessa caixa é o nome dessa variável. E o que a gente coloca dentro dessa variável? Qualquer valor, a princípio qualquer valor. Pode ser um número, pode ser um texto, pode ser texto que eu digo uma string, né? Pode ser um booleano, pode ser null, pode ser undefined. O que importa é que a variável cria essa caixa e toda caixa tem um nome, tem um label. E como é que a gente escreve esse label? A princípio é arbitrário, porém não totalmente arbitrário, porque tem algumas regras. Passou aqui. O nome de uma variável não pode começar com um número, apesar que pode ter número aqui, poderia ser nome 3, ela tem que começar ou com letra ou com algum símbolo especial. Então, tracinho embaixo é um símbolo que é permitido, pode ser nome, é o nome de uma variável, tracinho embaixo nome, é o nome de uma variável, cifrão nome, pode ser assim que a gente nomeia a variável. Podemos colocar cidade, tracinho embaixo, origem, é uma forma de dar um nome à variável, ou cidade, origem, com O maiúsculo para denotar onde seria o espaço em branco, só que não pode ter espaço em branco no nome de uma variável.
Existem alguns valores, alguns nomes, algumas palavras são reservadas pela linguagem. Então, nós temos aqui um conjunto das palavras reservadas em JavaScript, então nós não podemos utilizá-las para nomear variáveis. Por exemplo, a gente não pode dar o nome de uma variável de finally, a gente não pode dar o nome de uma variável de float, a gente não pode dar o nome de uma variável de for, porque tais são palavras reservadas. Cada linguagem tem as suas palavras reservadas, a gente não precisa decorar isso, apenas se você utilizar uma sem querer, o compilador vai dizer que essa palavra é reservada. Existem algumas convenções de como dar nome a variáveis. Uma convenção é chamada de camel case. Ela é uma convenção para dar nome. Identificadores também, eu falei variável, mas a gente pode também chamar o nome da variável de identificadores. Tem esses dois, tanto chamar de name da variável, ou identifier, identificador da variável. Utilizando o padrão camel case, nela a primeira palavra é toda em minúsculo e as seguintes palavras começam com letra maiúscula. Então, por exemplo, se eu quiser escrever camel case, dá o nome da variável de camel case, primeira palavra toda em minúscula, camel, onde estaria um espaço, que vem a segunda palavra, a primeira letra começa com maiúscula. Então, é muito comum utilizarmos esse padrão, camel case, para nomear variáveis em JavaScript. Uma outra possibilidade, aqui estão dois exemplos, cidade, origem, data, nascimento. Uma outra possibilidade é usar o Pascal case. Nele, todas as palavras começam com a letra em maiúsculo. Por exemplo, cidade, origem, agora o C maiúsculo é a origem, e data, nascimento. Pascal case também é muito utilizado em linguagem de programação, principalmente para denotar classes. Numa linguagem de programação orientada a objetos que tem classe, nós utilizamos Pascal case. Aqui em JavaScript, nós utilizamos também para escrever funções construtoras. Vamos falar mais sobre funções construtoras. Vamos falar sobre funções construtoras mais para frente. Bom, eu vou parar por aqui essa aula, esse vídeo, e no próximo vídeo a gente vai falar sobre o que é uma linguagem dinâmica e JavaScript é uma linguagem dinâmica.